Para a gente fazer uma realocação desse material, tem que ver se não tem nenhum móvel, nada que está impedindo a entrada ou a saída das pessoas ali, ou mesmo a ordenação dessas coisas, para que a gente consiga levar esse material sem danificar ele mais, né? Se ele cair da nossa mão, ele vai rasgar, ele vai romper, ele vai se estragar totalmente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora que a gente está transferindo o material de um lugar para o outro, né? Quando possível, a gente tentar também fazer o enxágue de materiais, né? Se for materiais cerâmicos, se for materiais de metais, a gente pode, ou mesmo ferro, passar uma água limpa e depois deixar aquilo secar no local, que aquilo vai, com o ar, ele vai prontamente secar, né? A gente pode também, alguns documentos com fotografias, passar eles sobre a água para fazer um enxágue e depois deixar isso secar também. Essas fotografias a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está falando fotografia de uma forma geral, mas existem diversos tipos de fotografias, né? E alguns deles, se ele ainda estiver muito molhada, ela pode craquelar, ela pode soltar a camada de gelatina, ela pode aderir ou grudar em um outro documento. Então a gente tem que soltar aquilo tudo devagar, com cuidado, se possível passar também numa água e deixar esse documento para secar, uma água limpa, é lógico, né? E deixar esse documento secar ao lado também. É um jeito da gente ir tentando fazer com que a imagem ela não se perca totalmente, a imagem da fotografia, porque justamente é um dos materiais onde se degrada muito a imagem se perde quase que completamente. Porém, na parte onde tem documentos com assinaturas, elas podem manchar, borrar, mas a assinatura está ali e o documento ainda vai estar vigente, porque quando você explicar que aquela documentação passou pela enchente, a gente tem como recuperar essa informação através desse documento original. E é verdadeira essa informação. Então, algumas manchas vão poder permanecer ainda nessa documentação. Quando a gente tiver fitas magnéticas, alguma outra coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque o melhor é chamar um conservador restaurador para atuar nesse meio também. Então, é só retirar do barro e deixar secar. Pilhas de papéis, livros, a gente deve realmente tentar entrefolhar eles para poder fazer o processo de secagem, né? E trocar esse entrefolhamento se for necessário depois de algumas horas ou propriamente no dia seguinte. A gente pode também tentar mudar a posição das folhas, ou posição das obras, ou posição de mapas grandes, se eles estão dobrados, né? Depois disso, tentar deixar ele secar plano, para ver se a gente não tem nenhum dano a respeito da imagem, se ela não decalcou de um lado para o outro. E tudo isso feito com um supervisionamento, né? Tentar monitorar para a gente não perder mais as informações do que estão ali. Alguns procedimentos de secagem que a gente pode falar, como eu falei anteriormente, é deixar num espaço ao ar livre, onde a gente vai ter a circulação de ar e essa circulação de ar vai fazer o processo de secagem. A gente evitar o sol direto ou a incidência de muita luz ali com a insolação, porque ao deixar também no sol, ele além de ressecar, ele pode começar a ficar todo engruvinhado ou todo curvado, né, também. O mais indicado é secar em pequenas quantidades, não em grandes quantidades, e sempre ser uma secagem mais lenta para evitar muita deformação sobre o material. O ambiente ele pode ser ventilado ou não, se em temperatura ambiente normal, ou eu posso também ligar um ventilador para que haja uma circulação de ar ali, para que ele seque mais rapidamente aquele material. E quando possível, se for de muita quantidade, a gente deve pegar tudo isso e colocar dentro de geladeiras, freezers, para que com o armazenamento a gente mantenha aquilo tudo mais tempo gelado e úmido,
para depois, conforme for sobrando tempo, a gente fazer o processo de secagem. É uma forma da gente não perder tanto o material que está ali secando, né? Se for possível e for combinado, como que vai ser, se tem freezer, se tem geladeiras de grande porte ou mesmo até frigoríficos grandes que vão fazer o congelamento desse documento, eles podem ser embalados em lotes, por exemplo, livros ou mesmo documentos, e aí sim a gente vai fazer um empacotamento com plástico sobre esse documento, coloque identificação para vocês saberem onde está cada um deles. A gente embala os objetos individualmente, a gente coloca etiquetas para poder dizer o que é esse material. Geralmente a gente faz isso com materiais que não têm problemas de tintas solúveis para fazer o congelamento, mas a gente identifica com essa etiqueta com tinta mais permanente ou lápis grafite, que a gente consegue fazer uma durabilidade maior do material. Todos eles devem ser, então, empacotados em plásticos, eles mesmos você deixa no congelador, no freezer, empacotado, e depois disso, no processo que a gente pode pensar de secagem, existe 2 métodos, né? Um deles, super interessante, mas aí requer de um equipamento que ele chama o liofilizador, que ele vai fazer o processo de secagem. Do que está congelado, ele vai diretamente as gotículas de ar passar da condição que ele está congelado para o vapor, sem ter a umidade ali, o degelo daquele material. Mas, como réis mortais, geralmente a gente não tem um equipamento como esse nas nossas mãos. Então a gente vai, vamos dizer, deixar de um tempo para outro, tirando do freezer e fazendo com que ele faça o degelo. Ele não pode criar gotículas de ar, de água, né, de gelo em volta do material. Se tiver, você tem que remover tudo isso para que ele faça o degelo do livro ou do bloco de folhas, de forma que elas fiquem sem esse material de água condensada ali dentro. A gente acaba fazendo isso, colocando ventiladores próximos para circular o ar. A gente faz com que coloque, tentar tirar essa umidade excessiva, fazendo secar, como eu falei anteriormente, distribuindo as folhas, tentar ver se a gente consegue já fazer o deslocamento dessas folhas desse bloco. O interessante é a gente tentar fazer isso sem ter o crescimento de fungos nesses livros que estavam congelados ou nesses documentos congelados. Então, conforme a gente vai vendo que ele teve o degelo, né? Nesse momento do degelo ele ainda está úmido, a gente fazer a remoção e logo fazer o processo de secagem. A gente pode congelar várias coisas, fotografia preto e branco, documentos, a maioria de negativos, livros, até mesmo papel couché, tecidos sem ornamentos, peças e couros com peles animais, geralmente revestimento de livros encadernados são de peles de animais, então a gente pode fazer esse processo de secagem nesse material. Esse material ele tem que ser identificado depois de seco, recolocado, se reordenado nas posições corretas e depois ele tem que ser identificado, porque pode ocorrer sim um risco de contaminação biológica e as pessoas que fizerem contato com esse material têm que estar cientes de que de tempos em tempos tem que verificar se ali não teve um crescimento de nenhum bicho, se não teve crescimento de nenhum fungo ou nenhuma bactéria. Nós lá no laboratório já passamos por 3 experiências de enchentes diferentes. A enchente de 2010 de São Luís do Paraitinga, onde a gente salvaguardou o documento que era da Prefeitura de São Luís do Paraitinga. A gente passou por uma enchente há uns 5 anos atrás, onde 2 escolas aqui em São Paulo, do Senai, também passaram e ficaram inundadas, e a gente ajudou no processo de secagem de toda a documentação da contabilidade, do RH, dos departamentos administrativos das escolas, fazendo justamente isso que eu lhes falei aí no vídeo. Possível de salvar
praticamente 98, 99% do acervo que vocês tiverem de papéis. Os primeiros momentos são os cruciais aí para poder dar a diretriz no tratamento para esse salvamento, né? E a organização, saber onde estão as coisas e aonde vai colocar as coisas para secar, tentar treinar malha essa equipe que vai ser formada ali naquela hora e ir ganhando com as experiências, né? Para depois colocar tudo isso em ordem, no lugar, porque o mais importante ali é organização. Na organização, vocês vão conseguir se recompor novamente todo esse material que estava perdido aí, ou numa enchente, ou com um sinistro que seja com água. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês e até uma próxima. Obrigada.